eu tenho visto muita gente, viu, pessoal? Muitas pessoas buscando a Reflexo para tratar dor no joelho. E muitas com diagnóstico e muitas sem diagnóstico, que foram atrás, buscaram entender, buscaram saber e não encontraram. E as relações emocionais, né, fazem total sentido quando a gente transmite ali, a pessoa vê que faz total sentido, e muitas com a reflexoterapia e tratando o lado emocional, perceberam que a dor foi tratada mesmo, né? Então, que pontos que não podem faltar? Quando existe essa conexão aí de dor, né? Endorfina, que é o analgésico, corticoide. Então, não pode faltar nos casos de dor no joelho. O próprio ponto do joelho. Se for do lado direito, será no pé direito que a gente vai dar mais atenção a esse ponto. Se for no pé esquerdo, será no pé esquerdo que a gente vai dar mais atenção ao ponto do joelho, né? Mas o ideal sempre, tá, gente? Ó, se for direito, só no direito, ou uma dor só no esquerdo, que vocês estimulem nos dois pés, o ponto do joelho, para equilibrar o organismo. Porque a tendência é que a pessoa force o outro lado, né? Então, às vezes, ainda não está percebendo que ali do outro lado, às vezes já começou também o processo. Estar forçando mais o lado do corpo que antes não estava dolorido, começa a perceber que começa a ficar. Então, já vai prevenindo, porque a Reflexo também trabalha de forma preventiva, né? E também, como emoções têm relação com o joelho, é muito comum não ficar só de um lado, tá, gente? E acabar também acometendo aí o outro lado, gerando as dores também, tá? Mas, de início, se está doendo muito o joelho, vamos dizer, joelho direito, vai dar muita atenção, ou mais atenção, né? Intensificar aí ao joelho direito. O joelho fica nessa lateral, tá? Então, ó, a lateral do pé, lateral externa, que é a lateral de fora do pé, ela é a lateral do nosso corpo. Começando aqui com os pontos dos ombros, né? Descendo braços, pulsos, mãos, pernas, e aqui a gente encontra aqui, ó, nessa direção, joelhos, e aqui segue, né, a parte de baixo da perna, do joelho, a perna, e ponto do tornozelo e pé, tá? Então, o joelho, ele fica nessa região aqui. Então, a gente vai precisar estimular ponto do joelho, e durante o protocolo, né, o protocolo de reflexoterapia, ele sempre tem um começo, né? Então, a gente começa por coluna, medula, raquidianos, tronco cerebral, cérebro, e aí a gente vai trabalhando pontos dos joelhos e intercalando com esses pontos analgésicos. Então, isso não pode faltar se o caso é dor no joelho. Que para acionar esse analgésico é aqui, ó, na ponta do hálux, que é o hipotálamo, a hipófise e a suprarrenal. Tá? Então, esses três locais, eles não podem faltar, tá? Ó, aqui, 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 opa, aqui, ó, suprarrenal, e o ponto do joelho. Então, no caso, 4, né, local. E aí, a gente também utiliza sempre a circulação sanguínea para irrigar todo o tecido ali, se existe uma lesão, se existe artrite, se existe artrose. Sempre a gente vai utilizar nos processos de dores, né? E se for os dois? Então, se for os dois, gente, é muito comum acontecer, sabe o quê? Quando é os dois, o sistema nervoso da pessoa estar muito abalado e doer. E aí vocês vão perceber também ombros doendo, articulações bem sensíveis, ou problemas mesmo nos dois joelhos, um desgaste nos dois joelhos, ou problema de um edema, a pessoa, né, tá com alguma dificuldade ali nos dois joelhos, mas é muito comum, presta atenção nisso, tá? Se é o caso, porque é muito comum de acontecer, dor nos dois pontos do joelho e o sistema nervoso dela estar completamente abalado. E esses dois locais sinalizarem com essa sensibilidade, tá? Joelhos, a gente também utiliza para ajudar as pessoas que estão muito tensas, muito nervosas, também tem um impacto muito positivo, porque eles fazem parte aí desse mecanismo. Quando a pessoa, ela
está muito com o sistema nervoso extremamente abalado, tá? Ajuda nisso também. Então, vocês percebem que a gente utiliza um protocolo emergencial para ajudar em relação a essa dor, para passar essa dor, e a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o ponto para personalizar, os pontos que vão personalizar essa condição, né? Os pontos, no caso aí, eu citei um problema autoimune, então a gente vai utilizar isso. Se é, por exemplo, esse sistema nervoso muito abalado, a gente vai trabalhar esse sistema nervoso abalado e a pessoa muitas vezes fala, olha, melhorou meu joelho. Eu estava realmente com uma dor no joelho e passou minha dor no joelho quando esse sistema nervoso ele é acalmado. Ou outras situações, né, gente? Se existe um edema e o joelho está doendo por causa desse inchaço, quando a gente trabalha, por exemplo, o linfático, a gente começa ali a trabalhar um mecanismo no organismo para desinchar, né? O linfático, o aparelho urinário, vai ter um impacto lá no joelho, ele desincha e muitas vezes a pessoa fala, olha, percebi que melhorou a dor no joelho. Então, vai depender muito do que está acontecendo ali no joelho, para a gente estabelecer o melhor protocolo, mas todos eles trazem em comum esta relação com a carência desse analgésico, tá? Agora, o porquê que está com essa carência de analgésico? Porque, né, é bem importante essa investigação. Como que a gente faz essa investigação? Então, a gente sempre vai perguntar para a pessoa, é normal, é comum ela chegar no consultório de reflexoterapia. O reflexoterapeuta tem uma ficha de anamnese, onde o reflexoterapeuta faz algumas perguntas muito importantes para essa pessoa. E quando ela relata um problema com dor, a gente sempre pergunta como começou, quando começou, quais que são as maiores sensações ali naquele local, além da dor, tem horário essa dor, é quando você realiza um movimento, é quando você está parada, né? Para a gente ir entendendo o que pode estar acontecendo. É claro que um diagnóstico de artrose, de artrite, a gente não faz. Quem faz isso é o médico através de exames, né? Mas se a gente percebe que precisa de uma investigação, a gente indica para que a pessoa busque esse profissional. Se a gente percebe, ela fala, né, que já tem comprovado uma dificuldade ali, um problema ali, a gente também vai ajudar essa pessoa nesse sentido, direcionando esse protocolo da forma mais assertiva, né, da forma mais indicada para ela, personalizando esse atendimento, certo, gente? Por isso que é importante entender isso, entender que a partir do momento que a pessoa está ali na sua frente, não é um mapa que vai fazer toda a diferença, é saber como construir esses pontos. Saber que existe um protocolo inicial, existe um protocolo base, mas a partir disso, dependendo do problema que a pessoa tem, a gente vai precisar construir ali personalizado para aquela pessoa específica, né? Para aquela situação específica, melhor dizendo. Então, vai ser muito importante, tá, gente? Saber de tudo isso.